Olá, tudo bem? Eu sou Marcos, engenheiro civil aqui da Lajota Lucas, e hoje nós estamos aqui com o seu José, ele que trabalha há 20 anos com bloco estrutural, para falar um pouquinho da experiência dele. Seu José, se apresenta. Olá, meu nome é José Pereira, estamos aqui com a Lajota Lucas para falar um pouco do que é o bloco estrutural. Seu José, o senhor trabalhou recentemente com um dos nossos clientes lá em Corumbá e fez uma obra para ele. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi essa obra, as características dela. Essa obra foi uma obra de 500 metros quadrados que nós fizemos lá em Corumbá, que foi uma obra de super sucesso, uma obra muito bem feita, uma obra com uma qualidade excepcional, juntou o bloco estrutural com a mão de obra qualificada, deu um produto final extraordinário, uma obra com uma nota muito alta de qualidade. Seu José, queria que o senhor falasse para a gente também qual a vantagem de se trabalhar com bloco estrutural. A vantagem é em desvantagem, porque você economiza tábua, você economiza prego, economiza ferro, é só economia. Economiza na hora do reboco, na hora do gesso, a espessura de gesso, se você quiser meio centímetro aí, no reboco 1 centímetro. Então é só benfeitoria, é só economia. Economia na construção civil hoje é tudo. Qual a diferença, a principal diferença que o senhor sentiu de trabalhar com o bloco estrutural e com o bloco de cerâmica comum? O principal é o rendimento. O rendimento do pedreiro é o pedreiro que entende do processo, que já sabe trabalhar com o produto, com o bloco estrutural, ele consegue render bastante, né? Bem acima da média do bloco cerâmico. E com relação à parte estrutural, fazer as fundações, as vergas, as contravergas, os pilares, como que isso é feito quando se trabalha com bloco estrutural? É um processo que às vezes as pessoas se assustam quando você fala assim, mas vai só um ferro dentro do bloco, tá? As pessoas se assustam. Mas se você for analisar, sabe, tudo não é de qualquer jeito, vai para o laboratório, o engenheiro passa a altura do concreto, o esnambe do concreto, passa a altura da massa, então tudo é em benfeitoria da obra, que no produto final vai ficar uma coisa muito até prazerosa de fazer, né? É uma obra que eu posso falar que é uma satisfação, eu como da área de construção civil, trabalhar muito tempo nesse tipo de material que é o bloco estrutural. E aí não precisa se utilizar tábuas para fazer caixaria de pilares? Não, nada disso. Você economiza tábua, economiza prego, como a gente já falou, economiza ferro, lugar que vai 4 ferros, só vai 1. Usa-se o mesmo bloco para fazer as colunas? Mesmos blocos de coluna, tem a canaleta, que é contra a verga, aí tem o grout, que você usa um ferro em vez de 4. Então, se o construtor for avaliar a obra e chegar da fundação, desde a pintura, ele vai ver que é só benefício para ele, vai ver que é só benfeitoria, sabe? Em termos de economia e qualidade. Economia e qualidade em uma obra é tudo. Então, o bloco já fala por si. Se falando em economia, hoje em dia tem a questão do desperdício. Você comprar o material e acabar desperdiçando, acontece isso muito com o tijolo cerâmico. Como que foi na obra lá de Corumbá que o senhor trabalhou agora? Essa obra, por exemplo, ela não teve nem caçamba. Ela não teve caçamba nessa obra porque o material, muito pouco de desperdício. Apesar de que o bloco andou 400 km, mesmo assim foi bem pouco a perda. Então não teve nem caçamba, foi uma obra perfeita para nós, sabe? Uma obra que nós fizemos uma obra mais limpa, né? Uma obra mais limpa, uma obra que não teve bastante sujeira, uma obra que não teve praticamente tábua, sabe? Tudo só benefício para o construtor. Entendi. Com relação ao revestimento final, reboco, gesso, cerâmica, o gesseiro chegou lá e ele ficou abismado com o jeito da alvenaria, sabe? A qualidade da alvenaria. Colocou o gesso lá de 3 milímetros, meio centímetro no máximo. O reboco externo deu 1 centímetro. Então é só benefício. Seu José, a gente está falando das vantagens do bloco de concreto, que são inúmeras. Só que mesmo assim o uso dele não é tão difundido na construção civil. O que o senhor acredita que ainda tem essa resistência por parte do cliente final? A principal causa disso é a mão de obra, né? Porque o construtor vai construir, aí o pedreiro dele não entende do processo,
né? Às vezes ele até entende, mas não consegue render, que nem rende no bloco cerâmico, aí ele vai defamar o produto, né? Não é nem defamar, ele vai falar que ele prefere fazer com bloco cerâmico. Aí o construtor já conhece o predeiro, ele desiste do material. Se você tiver uma obra qualificada, eu falo, mas nunca ele vai querer deixar de fazer obra. Ele só vai querer fazer obra com bloco estrutural, porque a economia é gigantesca. Você economiza em tinta, economiza em reboco, economiza tudo, cimento, ferro, tábua, tudo. No final da obra, a economia... No final da obra, é de 30%, 35% por aí a economia em uma obra, você usando o bloco estrutural. Bom, a gente bateu um papo aqui com o Sr. José, pessoa experiente no ramo da construção civil, e queria agradecer em nome da LJ Lucas pela deixar esse depoimento para a gente aqui, explicar um pouquinho mais do nosso cliente como é trabalhar com bloco, e estamos à disposição para quem quiser fazer seu projeto com a gente. Nós temos a equipe qualificada. Venha, se tem alguma dúvida ainda, está em dúvida entre usar o bloco convencional e o bloco de concreto, venha até a gente, converse. Nós fazemos o projeto e temos a mão de obra qualificada. Então, Sr. José, agradecer novamente. Deixar um recado final aqui, os construtores de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande especificamente, que estude sobre o bloco estrutural, que invista, sabe, que entre nas redes sociais, que aprenda sobre o produto, que o produto é excepcional, que se você fazer uma obra como ela tem que ser, com bloco estrutural, com mão de obra qualificada, você vai só querer fazer obra com esse produto. É isso aí, um bom dia.